Olá, pessoal, como vocês estão? Que alegria tê-los aqui. Pessoal, e aí, já vendeu hoje? Quanto você fez de venda hoje? Ou conheceu um pouco mais do seu público? Deu uma estudada, deu uma aprofundada, melhorou o seu ecossistema? O que você fez hoje para atrair mais gente para dentro do seu ecossistema? Pessoal, nós estamos fazendo aqui uma linhagem trabalhando esse material. Como os japoneses vendem, explorando dentro desse material alguns conceitos que nos levará a identificar alguns contextos, tá ok? Então nós trabalhamos aqui a questão inicial, nós trabalhamos também alguns fundamentos que eu trouxe para vocês, depois vocês dão uma olhada lá no vídeo anterior, tá ok? Falamos de Kaizen, Just in Time, enfim. Falamos de algumas coisas que podem até soar um pouco estranho para vocês, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês com insights. Então assistam às aulas, tá ok? Assistam às aulas que vocês vão ter muito insights. Essas aulas vão gerar muitos insights em vocês. Esse é a dinâmica do nosso canal, trazer algo simples que gere resultados de fato, resultados reais, concretos. Tá ok? Porque o que acontece? Educação, muito mais do que vir assistir uma aula, muito mais do que você vir sentar aqui 20, 30, 40 minutos, tem alguns conteúdos no nosso site. Você precisa se educar, você precisa de fato ver se aquilo fez sentido para você. Quando faz sentido para você, você consegue se educar. Entende? Então você precisa começar também a fazer uma busca ativa dentro de alguns conteúdos que vão fazer sentido para você. Tudo bem? Eu bato muito na tecla que você não precisa gastar um dinheiro desnecessário no início do seu empreendimento buscando aí algumas situações. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a vender. Tá vendendo bem? Depois que você vendeu bem, você tem que precificar. Tá precificando bem? Você sabe quais são os seus custos fixos e variáveis? Consegue entender o seu ponto de equilíbrio? Consegue entender qual que é o seu ponto, a sua margem? Consegue entender o que o mercado paga dentro do seu produto? Ele aceita pagar? Beleza, então você vai se controlar. Tem um fluxo de caixa bem controlado? Está tendo um fluxo de caixa bem controlado? Aí você vai se organizar. Pessoal, na minha metodologia, a organização ela vem porque se você começa pela organização, sim, você vai se frustrar. Se você começa pela organização, você vai se frustrar. Comece pelas vendas. Organize as suas vendas, melhore a sua base de clientes, conheça os seus clientes, adote estratégias de venda, busque estratégias de venda, busque aumentar a sua clientela. Ah, Rodrigo, eu já vendo bem. Aumenta, vende mais, tá ok? Rodrigo, mas eu não posso vender. Opa, pera lá. Então agora sim eu começo a entender precificação. Depois que eu entender precificação, mas eu tô respirando. Tô respirando bem, tá ok? Tô vendendo. Há fluxo, tá ok? A galera entra na minha loja, vende. Tô tendo vendas. Depois eu organizo o meu preço. Depois eu tenho o meu fluxo de caixa para entender uma série de fatores que eu posso tomar decisão ou não. Deixa eu ver se eu ligo. Tá funcionando o meu. Mas enfim. E aí eu vou para a organização. A organização ela vai me trazer relatórios. E aí eu vou ter relatórios, vou adotar um sistema, uma sistemática, uma metodologia. Aí é na organização. A organização, pessoal, ela precisa vir com motivação. Não adianta eu chegar na sua empresa, você chegar na sua empresa e querer organizar. Não, vai vender, vai atrás de cliente. Porque o cliente vai te dar muito feedback, o cliente vai te dar gás, o cliente vai te dar oxigênio para o seu fogo poder aumentar. Entende? Vai atrás de cliente primeiro, vai vender, vai melhorar o seu fluxo. Depois você põe preço interessante, aumenta a sua margem, enfim. Depois você pega o seu fluxo de caixa e vai entender fluxo de caixa. Depois você parte para a organização. É claro que o fato de você vender mais, de você precificar legal e de você controlar, você já está dando passos na organização. Mas não adianta você chegar e pumba, colocar um sistema, porque você não vai estar motivado para isso. Então aumenta suas vendas. Então eu estou trazendo aqui alguns elementos orientais que nos ajudam a entender a venda de maneira mais significativa. É claro que nós estamos no Ocidente, aqui no Ocidente nós não enxergamos como os orientais enxergam. Lá eles têm uma cultura bem mais milenar. Nós não temos uma cultura milenar no Brasil, então nós temos
Ainda nós estamos engatinhando em relação a alguns povos no mundo. Mas olhando para os mais velhos, nós conseguimos entender algumas situações. E eu trouxe para vocês uma dica muito interessante, é que você monte uma base de clientes e o entenda. Entenda os seus clientes. Ou mostre para os seus clientes que vocês querem entender eles. Mostre para os seus clientes que vocês se interessam por eles. Registre, cadastre o seu cliente, monte uma base. No aniversário dele, mande uma dica. Cadastre o seu cliente, mande para ele lá uma dica. Não sei qual é o tipo de comércio que você tem. Estuda, se aprofunda. Para de usar a internet para ficar só aí no Instagram, TikTok. Não. Mergulhe profundo nas coisas que aqui o próprio YouTube tem para você. Aqui no YouTube, pessoal, tem muito. Vou te falar uma realidade. Até tem muito conteúdo melhor do que muitos outros lugares por aí. Eu sou prova viva. Eu sou professor no Centro Paula Souza. Então existe muito conteúdo, muito profundo, conteúdos disponibilizados por grandes instituições educacionais, como a USP, a FGV. Se você entrar em canais de grandes consultorias, como o Falcone, lá vai ter muito conteúdo de grande valia para pequenos empreendedores. Você tem canais hoje no YouTube que entregam para você algo maravilhoso. Só que como aqui eles vão entregar o treino, depois você tem que treinar isso. O treino são exercícios, atividades e coisas que vão organizando. Aí você entra. O meu papel é educar. O meu papel é educar. Ok? Então eu venho e trago essa informação para você. Sem mais delongas, vamos dar passos para não ficar uma coisa só no falatório. Tá ok? Então hoje nós vamos entrar na parte 3, uma comparação Ocidente versus Japão. Por que eu quero trazer esse quadro comparativo para vocês aqui? Uma análise detalhada das diferentes fundamentais entre os modelos ocidentais e japoneses. Porque ocidentais e japoneses, nós temos aqui ocidentais e orientais. Lembra que a cultura oriental ela é bem mais velha, ela é milenar. Nós não temos uma cultura, pelo menos no Brasil, uma cultura milenar ainda. Então nossa cultura ainda está em fase de amadurecimento, entende? Então algumas formas, alguns métodos nós não podemos repetir do oriental, mas alguns conceitos de venda eles foram cunhados, eles já foram testados e é necessário que nós tragamos para o agora, para o nosso contexto, que isso vai nos despontar muito. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos explorar isso daí, ó. O modelo ocidental, nós focamos na persuasão e técnica de fechamento. Os japoneses, o oriental, ele foca na compreensão e criação de valor. Nós, ocidentais, temos o vendedor como conquistador. Lá no Oriente, o vendedor como consultor e parceiro. Nós ocidentais temos processos lineares e padronizados. Lá no Oriente Médio, os orientais eles têm processos adaptativos e personalizados. Nós temos métricas de volumes e velocidade. Lá eles têm métricas de qualidade e relacionamento. Nós temos relação transacional. Lá eles têm relação de longo prazo. E aqui a gente produz e vende. Lá eles entende, cria e entrega. Então o fluxo é diferente lá. O que acontece, galera? O que acontece? Existem públicos, existem cenários e existem algumas situações que permitem com que nós entendamos que, por exemplo, no mercado digital não adianta você querer buscar relacionamento, porque a pessoa que está na internet, alguns não querem relacionamento, eles querem resolução rápida. Então eles querem o melhor, o mais rápido e o mais atual. Então não adianta a gente querer criar uma. Agora, quando nós começamos. Isso no digital, pessoal, mercado digital, entenda, tá? Agora, quando nós temos algo fixo, algo físico, nós precisamos entender que esse mesmo cliente que compra hoje, ele pode comprar nos próximos 15, 20 anos comigo. Eu preciso entender isso. E aí, se eu tenho uma estratégia de pegar esse meu cliente e ficar com ele durante 15, 20 anos, eu tenho a possibilidade de, olha só, ele gasta comigo, vamos supor que ele gasta comigo por mês R$ 100. O que é por ano isso daí? Por ano, um cliente meu gasta R$ 1.200 por ano. Nos próximos 30 anos, se eu ficar com ele, eu vou gastar aí, vamos pôr os 30, vai dar mais ou menos
Ah, 30 alguns quebrados, 32, mais ou menos, 32 aproximadamente, um cliente. E se durante essa jornada eu conseguir fazer com que esse cliente aumente o consumo? Ou se durante essa jornada eu conseguir fazer com que esse cliente traga mais clientes fiéis e fidelizados? Vai pegando a dica. Isso gera estratégia. Isso gera insight. Isso tem que gerar para você a capacidade de você falar: então não é só entregar um produto e mandar o cara embora. Principalmente se você tem uma loja física. Você tem. E aí, esse cara que ele começa trabalhando com você, se ele é solteiro hoje, amanhã ele vai se casar, ele vai ter filhos, ele vai ter uma família, ele vai, provavelmente, ele vai subir de grau de vida, porque você pode proporcionar isso para ele. O seu negócio pode fazer com que ele prospere. Você pode vender esse serviço para ele também, que vai fazer com que ele fique com você. Quanto mais você prospera um cliente seu, mais você prospera. Isso é natural. Você pode vender através de serviços, enfim. Você oferece vários meios de você conseguir fazer com que os clientes se torne um cliente recorrente de você. Isso nos ensina a cultura oriental a ter uma mentalidade de longo prazo. É isso que, reduzindo, uma mentalidade de longo prazo. E não uma mentalidade só de, vou queimar meu estoque. Não, não é isso. Mentalidade de longo prazo. Tá ok? Dados de desempenho. Algumas empresas japonesas, os números demonstram a eficácia da abordagem japonesa. Por exemplo, a Toyota tem um recall de 0,3% versus 2,1% na média das indústrias. A Toyota tem um Customer Retention de 87% vezes 67% na média das indústrias. A Employee Retention, 94% versus 71% da média. Market Cap, 250 bilhões a mais, tá ok? A Sony também é uma empresa japonesa que tem, a Panasonic. Então nós temos algumas variáveis de desempenho que mostram que empresas orientais elas costumam a ter resultados um pouco maiores, tá ok? Por quê? Porque elas focam no longo prazo. Empresas japonesas não perguntam o que podemos vender, mas sim o que o cliente valoriza. Essa inversão simples de perspectiva transformou a indústria inteira, pessoal. Olha lá, ó. O que o cliente valoriza, o que o cliente quer. Por isso que eu digo para vocês, o que o seu cliente quer. Você só vai saber o que ele quer depois que você sabe quem ele é. Depois que você sabe quem ele é, você sabe o que ele quer. E é muito mais fácil você vender. Você vai quebrando as objeções. Você vai quebrando a dificuldade do seu público. E você vai abrindo espaço. E aí tudo que você põe na mão dele, você não coloca apenas um produto, mas você resolve um problema dele. Análise de Edward Dim. O estatístico americano que revolucionou a qualidade japonesa observou os 14 pontos de Dimin aplicados às vendas. Foco na qualidade, constância de propósito, adoção na nova filosofia, melhoria contínua e treinamento no trabalho. Eliminação do medo, liderança transformacional, quebra de barreiras, orgulho no trabalho, educação e autodesenvolvimento. Pessoal, aqui é uma é uma análise que foi realizada quando quando nós colocamos par a par algumas situações e nós entendemos que o Deming, ele analisou, ele fez essa análise desses 14 pontos aplicados à venda e ele entendeu que como que alguns conceitos podem ser mais elevados que outros, por exemplo, uma constância de propósito. O que é que é uma constância de propósito? É um cara ele comprar de você hoje e daqui 3 anos ele vai comprar da mesma pessoa, da mesma empresa, com o mesmo propósito. Ele vai saber que ele, por exemplo, se ele consumir de você qualidade, ele sabe que daqui 15, 20 anos ele vai ter qualidade ali. Isso é constância de propósito, entende? Então isso ajuda muito na reputação das marcas a longo prazo. Impacto global das práticas japonesas. O modelo japonês influenciou empresas globalmente. A General Electric implantou o Six Sigma baseado em princípios japoneses de qualidade. A Nike adotou Just in Time e relacionamentos de longo prazo com fornecedores. A Amazon, Customer Obsession e melhoria contínua inspirados em filosofias japonesas. Obsession. Customer Obsession. Lição para pequenas e médias empresas.
Empresas pequenas podem aplicar esse princípio com ainda mais agilidade que grandes corporações. A proximidade com o cliente e a flexibilidade operacional são vantagens naturais para implementar a filosofia japonesa de vendas. Rodrigo, é sempre que eu vou. Isso aqui é só para você ter uma base. Qual que é o grande conceito que nós temos hoje? Qual que é o grande limiar que a gente analisa hoje? É a questão do relacionamento com o cliente. É talvez todos esses essa série de vídeos que eu vou trazer aqui vai ser sobre isso. Se relacione com o seu cliente, entenda ele. De fato, vai lá, entende por que, que ele quer o seu produto ou por que ele almeja aquilo, o que ele quer, qual é a dor, qual é a falta que faz aquilo para ele. Entende? Então vai atrás, entende, busca, passa de uma posição passiva, de ficar esperando e vai atrás. Hoje você tem a internet com várias ferramentas de análise que nos dá uma possibilidade de chegar até um público e explorar aquele público, de testando várias formas de você quebrar objeções. Eu vou dar um exemplo vivo. Hoje nós temos, por exemplo, o tráfego pago, que nos ajuda a selecionar um público ideal. Para que serve muito mais o tráfego pago? Ele não vai vender sozinho para você, mas ele vai entender o que faz a pessoa tomar determinadas decisões. E aí você entra. Você entra nesse contexto. Então você cria, por exemplo, um aspecto, um conteúdo, um produto ou um merchan, por exemplo, e você lança para determinado público e você vai observar qual é a reação daquele público em cima daquele contexto que você criou. E aí dentro daquele contexto que criou, qual foi a reação daquele público? Opa, aquele público ele entrou, ele quis entender o que era aquilo. Aí ele caiu num outro universo que eu tenho. Dentro daquele universo ele está pedindo para que ele tome uma ação, não está tomando aquela ação, aquele público não está tomando aquela ação. Então o que acontece? Há algo errado ali naquele. Então aqui está certo, mas aqui está errado. Eu não estou conseguindo resolver o problema central ali daquele contexto. O que é aquele contexto? Então eu vou descobrindo. Eu saio de uma passividade e entro numa atividade muito grande. Eu vou batalhando e vou descobrindo, vai chegar uma hora que vai vir a primeira, opa, qual foi o perfil, qual foi o padrão, qual foi a lógica que levou a esse cara entrar no meu, fazer um clique e me procurar. O que fez com que ele tomasse essa atitude? Eu vou repetir esse processo, vou repetir esse procedimento. E aí a gente vai testando, e aí a gente vai entendendo o nosso público, aí a gente começa a conversar com o nosso público, que é maravilhoso. Não adianta muitas vezes eu ter um produto tal, mas se ninguém compra, é necessário entender. Às vezes eu estou enchendo meu estoque de produto e eu acho que vai vender. Cara, o seu público não quer mais isso. Vai lá, pergunta para ele o que ele quer comprar de você, faz essa experiência. Como que eu vou fazer isso? Faz uma pesquisa, faz uma promoção, faz qualquer coisa, gera um formulário e manda para ele responder. Olha, responda esse formulário e tenha 5% de desconto na sua próxima compra. E aí você põe perguntas chaves que vai te dar um relato. Então eu tenho um público aqui que ele não quer mais determinado produto. Mas eu tenho um monte desse produto aqui. Mas ele não quer mais esse produto. Às vezes eu estou comprando um elefante branco. Pessoal, até a próxima aula.